Boa noite, meus amados irmãos, da graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite na presença do nosso Deus. Essa noite eu queria compartilhar uma palavra, como enfrentar a perspectiva para o futuro. Eu quero compartilhar o texto que se encontra lá em Jeremias capítulo 29, versículos 11 e 12. 10 e 11, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei a vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meus amados, medo é algo que está inerente ao ser humano. E principalmente o medo do futuro. Nós temos medo do futuro porque é desconhecido, nós temos medo do desconhecido porque não temos controle sobre ele, e isso nos atemoriza. Todos nós temos medo do futuro imediato, ou temos medo do futuro depois da morte. Todos nós temos medo do futuro, todos nós, porque muitas vezes nós nos sentimos inseguros por falta de não sabermos se somos amados por aquele que tem o poder de controlar o futuro. E muitas vezes perguntamos: qual será o futuro do meu filho? Qual será quem irá sustentar? Qual será o nosso futuro daqui por diante? Muitas são as perguntas que permeiam a nossa vida e que nós muitas vezes precisamos abrir os nossos olhos e saber que a palavra de Deus sempre tem uma resposta para os servos e as servas do Senhor. A palavra de Deus, no seu contexto que nós lemos aqui, é uma passagem que fala do povo de Israel, que já estava há algum tempo no cativeiro na Babilônia. Todo o sonho do futuro, expectativa das promessas aos seus antepassados haviam desmoronado. Deus já havia avisado que eles ficariam cativos por 70 anos. E apenas 4 anos havia se passado até o contexto dessa passagem a ser escrita. E eles estavam no cativeiro por causa da desobediência, como nós já sabemos e aprendemos na escola bíblica dominical. O povo estava com certa expectativa o quanto tempo ficaria naquele lugar. E muitas perguntas surgiam dentro do coração, conhecendo assim o coração do homem de uma certa superficialidade. Muitas são as perguntas que surgem diante dessas circunstâncias, perguntas que muitas vezes paralisam a nossa vida e faz com que a nossa vida perca às vezes o sentido. Mas o que fazer enquanto nós não temos a certeza daquilo que Deus tem preparado para nós? A primeira coisa que nós olhamos aqui na palavra de Deus é de que o Senhor, ao falar para aquele povo, pediu para aquele povo que tivesse o seu presente. E muitas vezes o nosso presente, nós ficamos tentando muito tempo focados no futuro, ou às vezes no passado, que não conseguimos viver o presente. A primeira palavra que o Senhor falou àquele povo, ele falou no versículo 5 desse capítulo: edificai casa, habitai-as, plantai jardins, comei seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulher para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos tereis paz. O Senhor, a primeira coisa que alertava aquele povo é para que eles focassem no seu dia a dia. Continuasse focado naquilo que havia de ser feito, casando, habitando, se multiplicando, procurando ter paz onde eles estavam. E a palavra de Deus fala que a situação deles era tão difícil, de que eles ainda
projetar o seu futuro, acabam buscando pessoas que falavam falsamente em nome de Deus. Um certo profeta chamado Ananias, ele profetizou que eles sairiam daquele cativeiro dali 2 anos. E o profeta aqui alerta, assim, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e não vos enviei, diz o Senhor. Eles haviam falado que eles iriam sair daquela circunstância, mas a Bíblia diz que eles estariam por ali por 70 anos. E eles estavam inseguros com o seu futuro. Porque quando nós não sabemos o que vai acontecer mais adiante, nós tentamos buscar o mundo, às vezes procura os adivinhos, os horóscopos, os pais de santos e pessoas que tentam projetar o futuro. E muitos de nós até buscamos a casa do profeta mais próximo para saber o que vai acontecer. Mas a palavra de Deus disse que era para que eles ficassem naquele lugar, permanecessem ali, vivendo de uma forma, porque a Bíblia diz que foi o próprio Senhor que os levou para aquele lugar. Porque diz assim, procurai paz na cidade para onde vos fiz a transportar em cativeiro. Foi o próprio Deus que os levou para aquele lugar por conta da desobediência deles. E fica difícil às vezes nós entendermos que nós muitas vezes paralisamos o nosso presente e não galgamos o nosso futuro. Porque certamente ele falou o seguinte, olha, se vocês se casarem e não diminuir, isso lá na frente tudo isso iria contribuir para que a vida deles pudesse ser melhor quando eles saíssem daquele cativeiro. E meus amados, muitas vezes nós achamos que Deus não nos ama. Mas Deus conhece tudo a nosso respeito. Porque nada na criação está escondido dos olhos de Deus. Lá em Hebreus 4:12 diz que todas as coisas Ele conhece e estão descobertas perante os seus olhos. Olha como é maravilhoso nós temos essa resposta da palavra de Deus. Deus sabe do que me traz medo. Deus sabe do que eu vou precisar amanhã. Deus sabe aquilo que está me afligindo hoje. Mas aquele que me ama não deixará a minha vida, a sua vida, eu levo no meio do grande medo de insegurança para o futuro. Deus sabia da aflição daquele povo no cativeiro, insegurança, solidão, falta de recursos, dominados pelo temor. Por todas essas coisas, Deus podia trazer esperança no meio dele. Mas a palavra de Deus diz que Deus tinha um plano para aquele povo. E ele cita aqui, no versículo 10, da seguinte forma, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Olha o que ele fala deste povo e ele fala para você também essa noite, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Meus amados, Deus sabe o nosso futuro e sabe do que nós desejamos. O Provérbios 3, versículos de 5 a 8 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio conhecimento, reconhece os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A questão, meus amados, é que nessa altura, onde busco ainda quando estou confuso, mas a Bíblia fala de que Deus tinha uma direção para a vida deles. A direção de Deus e a providência de Deus, ela estava relacionada com a decisão deles de confiar no Senhor. A direção que Deus providenciou resulta em um caminho aplanado. Note bem, somente o que está íngreme e irregular precisa ser aplanado. E no processo de lidar com medo no futuro, eu vou passar por caminhos íngremes. Escape quando estou tentando. Meus amados, eu quero dizer para você que Deus tinha e sabia qual era o pensamento que tinha a respeito daquele povo. Deus sabia que os pensamentos para eles e o futuro deles era um futuro de paz, não de mal. E diz que era para dar o fim que eles esperavam. Meus amados, Deus conhece a nossa vida, conhece a sua vida, conhece o que nós necessitamos.
A palavra de Deus diz, meus amados, que a sua fidelidade é tão tremenda que a Bíblia fala em Isaías 43, versículos 2 a 4, assim: quando passar pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, pois eu, Senhor teu Deus, o Santo Israel, teu Salvador. O medo gera estresse da impotência, do desgaste com a situação. E Deus disse que impediria que as suas águas nos alcançassem. Deus promete estar conosco, nos livra dos efeitos e os fins das águas e fogo. Deus promete que não seremos destruídos pelos problemas, nem do presente, nem do futuro. Deus promete ser o nosso Salvador, salvação da situação que está nos afligindo. E não inclui quando da presença estou solitário. E Deus disse: de maneira alguma deixarei, jamais te abandonarei. Assim podemos afirmar com confiança: se o Senhor é meu auxílio, não temerei, que poderá fazer o homem. O medo gera sentimento de solidão. Solidão nos faz sentir impotente, rejeitado. Mas, meus amados, a promessa de Deus nesse versículo é a promessa de estar conosco em todos os passos do caminho para chegar ao futuro que Ele tem preparado para nós. Porque Deus está comigo, eu posso enfrentar o medo. Porque Deus está contigo, tu podes enfrentar o medo. Meus amados, a palavra de Deus diz: e então me invocarei e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e fazei mudar a vossa sorte. A promessa é que será achado. Deus, meus amados, estará presente. Ele conhece o meu futuro, o seu futuro, porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de nós. São pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Nós só temos que invocar, orar a Deus e saber que nas mãos do Senhor nós estamos plenamente seguros. Que possamos assim, meu amado, caminhar nesse tempo de incerteza, vivendo o presente, fazendo o que tem que ser feito no presente. E muitas vezes, por paralisar o nosso presente, nós impedimos que coisas maiores e maravilhosas que Deus tem para nós lá no futuro seja realmente, não chegue na plenitude que Ele gostaria. E Ele dizia para o povo dele: olha, vocês vivam aí. Isso é uma coisa linda. Edificar casas, habitai, plantar jardins, comer o seu fruto, casar, ter filhos, tomar mulheres para seus filhos, dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos, e multiplique-vos ali, e não vos diminuais. Essa multiplicação naquele lugar seria algo bastante importante lá no futuro daquele povo. Não pare a tua vida por conta do medo, porque Deus conhece os pensamentos que tem a respeito de você. Nunca é de mal, mas é pensamento de paz e de bênção para as nossas vidas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas. Temos muitos irmãos, meu Pai, amedrontados com o futuro, com o que vai acontecer, meu Pai. Estão com suas vidas paralisadas, não conseguem produzir nada, Senhor. Vivem focados, amedrontados, impacientes, meu Pai. Alguns até tentam buscar uma resposta de saber em quanto tempo isso vai passar, meu Pai. E muitas vezes nos deparamos com profetas, meu Pai, que querem agradar o nosso coração e muitas vezes destrói a nossa esperança e a nossa confiança em Ti. Por isso, o grande Deus nos fortalece neste momento, nos dá graça da Tua presença, nos abençoa, meu Pai. Nós cremos em Ti e no Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus sabe do meu futuro, do seu futuro. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.